Olá vocês, ouvintes da Rede Gama NGT. Hoje é segunda-feira, dia 29 de dezembro do ano de 2025 e este é o resumo esportivo entrando no ar pela última vez esse ano de 2025, que marcou o início do resumo esportivo na Rede Gama NGT, e esperamos ter agradado aos responsáveis e agradado principalmente a você, que é a verdadeira razão do nosso esforço e do nosso trabalho, você assinante, você ouvinte, você que curte a Rede Gama NGT. Então vamos falar um pouquinho hoje, neste último resumo esportivo, vamos falar um pouquinho do mercado da bola, vamos falar um pouquinho sobre outros esportes e também vamos falar no bloco final um pouco sobre os campeonatos europeus de futebol, como está indo o futebol no velho continente. Falando um pouquinho do mercado da bola, você sabe que o mercado da bola ele é muito rapidinho, né? As coisas acontecem ou elas desacontecem num piscar de olhos, então muitas informações que a gente pode passar aqui, a gente pode acabar tendo alguma contradição na sequência do dia. Já temos até uma informação que eu já vou passar, e quando eu preparei o programa, a informação era uma, e agora temos uma outra informação, na minha opinião, a melhor informação do ano de 2025-26 para você, amante do futebol. Começando pelos clubes de São Paulo, o Palmeiras teve a definição da venda do volante argentino Aníbal Moreno, jogador que se desgastou muito com as falhas individuais que teve, tanto na final do Paulista quanto no Campeonato Mundial, e acabou caindo em desgraça com a torcida alviverde e acabou sendo negociado com o River Plate da Argentina. O Aníbal Moreno vai. E o Palmeiras praticamente, digo praticamente, porque é quase certo que o bom volante Marlon Freitas, do Botafogo de Futebol e Regatas, esteja chegando para o alviverde. É um jogador da mesma posição do Aníbal, só que eu considero o Marlon Freitas um jogador superior ao Aníbal Moreno, um jogador mais alto, e apesar de ser mais alto e mais forte, é um jogador que consegue cumprir melhor aquele vai e vem que os volantes hoje precisam. Na equipe do Santos, por hora, muita especulação em torno do Gabigol, mas, de certo mesmo, o grande interesse pela equipe santista pelo atacante Rony parece que não vai continuar no Clube Atlético Mineiro. O Rony seria um jogador muito interessante para jogar na Vila, porque um jogador de muita velocidade, e o Vojvoda gosta de ter na sua peça ofensiva pelo menos um jogador de velocidade, e o Rony cairia como uma luva neste elenco que vem sendo montado para o ano de 2026. O São Paulo, vivendo muitos problemas internos, problemas administrativos, acabou trazendo o goleiro Coronel, que jogava no futebol paraguaio, o goleiro para ser reserva do Rafael, porque o reserva do Rafael, quando teve que jogar esse ano, não passou confiança, então o Coronel chega para não fazer sombra, mas para poder, quando o Rafael estiver contundido ou suspenso, o Rafael poder ter tranquilidade no gol. E o Danielzinho, grande capitão da equipe do Mirassol, cumpriu o seu papel no Leão e acaba assinando com o São Paulo Futebol Clube. O Danielzinho foi sem dúvida nenhuma, o grande jogador do meio-campo do Mirassol nesse ano de 2025. No Corinthians, até agora, apenas de confirmação a saída do gerente de futebol, do executivo de futebol, do CEO, chamem como quiserem, Fabinho Soldado, e em seu lugar foi contratado o excelente Marcelo Paz, que estava no Fortaleza e que foi responsável por essa grande ascensão do Leão do Pici. O Marcelo Paz assume e, com o perdão, com a redundância da palavra, quer que a paz seja instaurada no CT Joaquim Grava. Se ele conseguir manter a sua equipe blindada com os problemas políticos da equipe, eu acho que ele estará no caminho certo. O Corinthians, que tem interesse no Savarino, do Botafogo, só que o Corinthians ofereceu o Félix Torres
em troca pelo Savarino, e o Botafogo não quer o Félix Torres, pediu ou o zagueiro Gustavo Henrique ou o volante Ranieri, e o Corinthians não deve abrir mão de nenhum desses dois jogadores. O Savarino foi um jogador aprovado pelo Dorival Júnior, mas ainda não tivemos nenhum tipo de confirmação. E por falar em confirmação, indo agora para o... Não, como estávamos falando de São Paulo, então vamos esgotar São Paulo com as notícias do Mirassol. Muita gente saindo e pouca gente confirmada ainda. O técnico Guanais continua na equipe por mais um ano, só que o Mirassol perdeu um sem número de jogadores. Tudo bem que alguns, a maioria deles, jogadores reserva, mas perdeu 3, 4 bons jogadores. Danielzinho perdeu para o Mirassol, o Gabriel foi para um time do Peru, James foi para o Fluminense e o Francisco da Costa parece que volta para o clube da Bolívia, ou seja, 4 jogadores que fizeram bastante diferença no elenco do Mirassol estão saindo. O Mirassol, com a sua política de pés no chão, deve repor com jogadores mais ou menos do mesmo quilate técnico. Indo agora para o Rio de Janeiro, vem a grande notícia: o Clube de Regatas do Flamengo já tinha oficializado o zagueiro Vitão junto ao Internacional e agora confirma Felipe Luiz e toda a sua comissão técnica. Até uma hora atrás, quando eu comecei a preparar o programa, não havia a confirmação e sim um pouco de preocupação, afinal de contas a diferença entre o que o Flamengo oferecia e o que o Felipe Luiz pedia era muito grande. Mas informações que chegaram nos últimos minutos confirmam: Felipe Luiz assina com o Clube de Regatas do Flamengo e em breve saberemos pelo menos o tempo do contrato. Quando falamos Felipe Luiz, falamos de toda a comissão técnica do Clube de Regatas do Flamengo. Com relação ao Fluminense, todo mundo aqui já sabe que o Thiago Silva acabou saindo, voltando para a Europa, assinou com o Futebol Clube do Porto por apenas 6 meses. O Fluminense oficializou a chegada do zagueiro James, do Mirassol, a gente já comentou sobre isso quando falamos da equipe do Mirassol, e tem a possibilidade muito grande da chegada do atacante Hulk do Atlético Mineiro. Ainda estão tentando se acertar nas bases contratuais, mas o Fluminense sim vai se reforçando com jogadores de peso. O Botafogo, além de perder Marlon Freitas, acabou trazendo o técnico argentino Martín Anselmi para o seu quadro, e ainda está estudando uma lista de reforços. E fechando com o Vasco por hora manteve o Fernando Diniz e praticamente todos os jogadores que fizeram parte do elenco Cruz Maltino estarão com a equipe de Fernando Diniz para o ano que vem. Bom, vamos fechando este primeiro bloco do resumo esportivo e volta já falando dos times mineiros, dos times gaúchos, dos 2 paranaenses que agora fazem parte da Série A, outros esportes e também dos campeonatos europeus por aí. Voltamos agora com o segundo bloco do nosso resumo esportivo, ainda abordando o mercado da bola. No Rio Grande do Sul, o Grêmio trouxe o técnico português Luiz Castro e toda a sua comissão técnica, e ele, ao assumir, já avisou a diretoria que não conta com o emblemático zagueiro Walter Kahneman, um jogador muito interessante, muito bem quisto pela diretoria, muito bem quisto pela torcida do Grêmio, mas o Luiz Castro falou que Walter Kahneman, com seu estilo de jogo, não agrada ao que ele quer para o Grêmio em campo. Então, já foi avisado o Walter Kahneman que não será aproveitado e ainda tem 1 ano de contrato. Eu diria, durma-se com um barulho desses. Seguindo para o Internacional de Porto Alegre, o Inter que contratou o Paulo Pesolano, técnico uruguaio, que foi o responsável pela remontagem da equipe do Cruzeiro, estava atuando na Espanha,
o Paulo Pesolano assume como o treinador do Inter, e a primeira grande movimentação no mercado não é no campo e sim nos bastidores. Praticamente Fabinho Soldado, que era o CEO executivo do Corinthians, deve assinar com o Inter de Porto Alegre, que perdeu o bom zagueiro Vitão, a grande perda do Internacional, o zagueiro Vitão. O Inter vai precisar se reforçar e se reforçar muito. Indo ali para a turma de Minas Gerais, o Atlético Mineiro vai se livrando de jogadores com salários muito altos. Ele quer Rony, Hulk, Arana, são jogadores que tendem a ser desligados pelo Sampaoli. E a contratação que foi feita até agora, uma contratação de um pouco de risco. Renan Lodge, lateral esquerdo, bom lateral esquerdo, que começou na base do Atlético Mineiro, começou na base do Atlético Paranaense, acabou assinando com o Atlético Mineiro, só que ele tem uma pendência judicial com o clube árabe, a briga está na justiça, e se ele perder, o Atlético terá que pagar uma multa astronômica. Então, uma contratação tecnicamente muito boa. Renan Lodge é um excelente lateral esquerdo, agora é arriscadíssima em termos financeiros. Com relação ao Cruzeiro, a grande notícia para o técnico Tite, que assumirá o time azul celeste, o que vai acontecer: Caio Jorge não foi negociado com o Flamengo, Caio Jorge permanece, o Cruzeiro só aceita negociar o Caio Jorge pelo valor integral da multa, que é nada mais, nada menos do que 50 milhões de euros, ou seja, muita coisa aí pela frente. Indo para mantendo aqui no sul do país, os times de Curitiba tiveram apenas confirmações dos seus treinadores. Odair Hellmann continua à frente do Clube Atlético Paranaense. Muitas especulações houveram antes da contratação do Pesolano pelo Inter. O Odair, que tinha contrato apenas até o meio do ano, acabou prorrogando seu vínculo até o final do ano que vem. Muita especulação em termos de nome, mas, para variar, somente deverão pintar jogadores revelados na América do Sul, e é nisso que vai investir o Atlético, um investimento que vem dando certo. O ano passado, com a descoberta do Viveiros, que foi o grande nome da Série B, o Atlético acabou tendo nele um dos pilares do seu acesso. Falando do Curitiba, Fernando Seabra assume no lugar que todo mundo achava seria do Mozart. Fernando Seabra é o novo técnico do Curitiba, ele que tem um bom histórico de trabalhar com jogadores jovens, deve procurar fazer um bom trabalho. E eu diria que o campeonato de Atlético e Curitiba neste ano de 2026 é a manutenção da Série A. Este será o grande título dessas duas equipes que subiram no ano passado, subiram em 25, né? Ainda estamos em 25, mas em 26 vão jogar apenas para se manter na Série A. Esta é apenas a minha opinião. Parando um pouquinho agora para falar de futebol, a gente vai falar um pouquinho sobre a centenária corrida de São Silvestre, que vai ser corrida na quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã. O resumo esportivo vai estar lá cobrindo para vocês, e na próxima segunda-feira a gente vai ter a explicação para vocês do que aconteceu. Quem ganhou? Cara, olha, tá difícil de prever que os dois vencedores, tanto no masculino quanto no feminino, não sejam africanos. É impressionante a superioridade dos atletas africanos nas últimas edições da São Silvestre. E a grande surpresa será saber se cruzará a linha um atleta que não seja de origem africana. Voltando ainda, falando de outros esportes, a Superliga Feminina encerrou metade do seu torneio, o primeiro turno. O Sesc Flamengo terminou na liderança, seguido pelo Minas Tênis Clube e pelo Praia Clube. Ou seja, nenhuma mudança. O que muda às vezes no feminino é quando a equipe de Osasco chega mais perto dos líderes, está um pouquinho longe, mas ainda tem um segundo turno pela frente. Já no masculino, nós temos o Vôlei Renata de Campinas terminando em primeiro,
seguido pelo Cruzeiro e pelo Praia Clube. Também nenhuma surpresa nas 3 primeiras colocações. Eu lembro que o segundo turno da Superliga será jogada a partir agora de janeiro de 2025, janeiro de 2026, e a gente vai estar aqui acompanhando. Eu lembro que os 8 melhores se classificam para os playoffs, tanto no masculino quanto no feminino. Eu não acredito que tenhamos muitas surpresas nesta temporada 25-26 em relação à temporada 24-25. Falando um pouquinho de NFL, muita gente gosta, né? Então a gente está tendo a oportunidade de falar um pouquinho do futebol americano. O grande Kansas City Chiefs, a grande equipe, a equipe que esteve nos últimos 2 Super Bowls fora dos playoffs. Ou seja, pela primeira vez em muitos anos, a equipe não vai passar da temporada regular. Não teremos o grande Kansas City Chiefs na pós-temporada. E isso é uma notícia surpreendente para todos nós. Fechando os esportes olímpicos, a NBA pegando fogo. No lado leste, 3 times brigam pela liderança: Detroit Pistons, New York Knicks e Boston Celtics praticamente juntos, separados apenas por 1 ou 2 derrotas entre eles. E no lado oeste, o OKC já praticamente garantido como primeiro colocado, impossível essa equipe perder o rumo, e os outros vão brigar pelas vagas subsequentes. Eu lembro que a temporada regular vai mais ou menos até abril, e depois teremos os playoffs, e logicamente o resumo esportivo estará aqui. Está pintando o bi do Oklahoma City Thunder pelo basquete jogado até agora, pelo que essa equipe amadureceu em relação ao ano passado para esse. Eu acredito que o Oklahoma City Thunder tem tudo para pelo menos chegar na grande final, na grande NBA Finals, como eles gostam de dizer, e logicamente estaremos levando aqui todas as informações para você no resumo esportivo, que vai ficando por aqui nesse segundo tempo, e já já ele vem no seu tempo extra. Rede Gama NGT, sempre com você. Voltamos com o terceiro tempo, o famoso tempo extra do nosso resumo esportivo aqui pela Rede Gama NGT. Conforme prometido, nós vamos falar um pouquinho sobre os 3 principais campeonatos europeus, a Premier League, o Campeonato Espanhol e o Campeonato Italiano. Vocês sabem que na Europa a temporada é dividida entre o segundo semestre de um ano e o primeiro do outro. Então é a temporada 25-26, e pela Premier League já teve 18 partidas jogadas por cada equipe. O Arsenal vai liderando com 42 pontos. O Manchester City é o segundo com 40 pontos. O Aston Villa é o terceiro com 39 pontos. O Liverpool, que teve um momento muito ruim no meio deste primeiro turno, acabou se recuperando e já tem 32 pontos. E o Chelsea, com todo o seu investimento, é o quinto colocado com 29 pontos. Como que funciona a Premier League? Os 4 primeiros vão direto para a Champions, então hoje teríamos na Champions Arsenal, Manchester City, Aston Villa e Liverpool. E o Chelsea estaria na Liga Europa. No rebaixamento, nós temos o surpreendente West Ham com 13 pontos, o Burnley com 12 e o Wolves com 2. Caem 3 times na Premier League, que vai a todo vapor, com jogos acontecendo todos os finais de semana. O artilheiro é o Haaland do City, com 19 gols. Falando um pouquinho agora do Campeonato Espanhol, também o mesmo esquema, 2025-26. O Barcelona é o líder com folga, 46 pontos. Real Madrid é o segundo com 42. O Atlético de Madrid é o terceiro com 37. O Villarreal é o quarto com 35. E o Espanhol é o quinto com 33. Seriam estes os 4 primeiros classificados para a Champions: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Villarreal. O Espanhol indo para a Liga Europa. Girona, Oviedo e Levante estariam rebaixados caso o campeonato
terminasse neste final de semana. O grande artilheiro, o Mbappé, tem 18 gols do Real Madrid, seguido pelo Ferran Torres do Barcelona, com 11. Fechando o nosso giro esportivo pela velha bota, no campeonato italiano nós temos uma briga muito acirrada. Inter de Milão, líder com 36 pontos, o Milan é o segundo com 35, o Napoli é o terceiro com 34, a Juve chega a 32, Roma tem 30. Seriam estes os 5 que estariam classificados, os primeiros 4, Inter, Milan, Napoli e Juventus na Champions, Roma na Liga Europa. O Lautaro Martinez é o grande artilheiro com 9 gols, seguido pelo Pulisic, o Lautaro Martinez da Inter com 9 gols, seguido pelo Pulisic, Christian Pulisic do Milan com 8 gols. E na turma que está torcendo para não cair, o Verona tem 12 pontos, o Pisa tem 11 e a tradicionalíssima Fiorentina é a lanterna do campeonato italiano com apenas 9 pontos, o que preocupa e preocupa muito, afinal de contas é uma grande e tradicional equipe do nosso futebol. Falando um pouquinho agora sobre o futebol de base, nós teremos a Copinha 2026, que vai se iniciar no dia 2 de janeiro, aquela infinidade de times disputando as primeiras fases, vários jogos praticamente todos os dias, todos os momentos. A Copinha começa na sexta-feira, dia 2 de janeiro. Os grandes times estreiam no dia 3. O Corinthians vai estar jogando em Jaú. O Guarani vai jogar na cidade de Assis. Então, realmente, muita coisa para vir aí e a gente vai estar cobrindo a Copinha. Não precisa dizer, todo mundo já sabe que o grande campeão da Copinha é o Sport Clube Corinthians Paulista, inclusive foi o campeão do ano passado. Muitas equipes, devido à mudança no calendário brasileiro, vêm para essa Copinha com sub-17. Muitas equipes não vêm com a sua base, afinal de contas, a maioria das grandes equipes vai iniciar os campeonatos regionais com as categorias de base com seus sub-20. Internacional de Porto Alegre, o Grêmio, o Flamengo, todos eles vão usar o time que jogaria na Copinha no início do campeonato regional, e isso vai enfraquecer um pouco a Copinha. E com essa mudança no calendário brasileiro, eu já começo a imaginar que vai precisar ter uma mudança também no cronograma da Copinha, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, um evento super, mega tradicional, considerado o maior torneio de base, dizem do mundo, mas vamos deixar então pela América do Sul, cada vez mais fraco tecnicamente por conta do início da temporada e agora desta mudança no calendário brasileiro. E a mudança do calendário brasileiro, para você que é o assinante, o ouvinte da gama NGT, vai ser melhor, né? Porque o ano que vem, dia 11 de janeiro, já começam alguns estaduais e no finalzinho de janeiro a gente já tem a primeira rodada do Brasileirão e não preciso dizer que o resumo esportivo vai estar acompanhando sempre para você. O resumo esportivo no seu tempo extra vai ficando por aqui, agradecendo demais o que vocês consumiram de informação em todo esse ano de 2025 e dizendo que estaremos juntos também no ano de 2026 e você sabe que Rede Gama NGT sempre com você.